Santo, Santo. A paz do Senhor a todos. Nós vamos dar início ao culto de celebração da família. E nós queremos glorificar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, por toda a sua casa. Em nome de Jesus, quero glorificar a Deus pelo ministério de louvor, cada voz, cada instrumento. É um prazer estarmos servindo aos irmãos e glorificando o nome do Senhor através dos louvores. Quero iniciar este culto lendo em Salmos 34, no versículo 17 diz: sim, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas dificuldades. O Senhor está sempre perto de quem tem um coração quebrantado e salva os de espírito humilde. Esse é o nosso Deus. Ele está perto. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que está sempre conosco. Ele é um Deus que nos ouve. Ele é um Deus que fala aos nossos corações. Ele é um Deus fiel. Por isso eu quero te convidar a fechar os teus olhos onde você está aí na sua casa, junto com os seus amados, e a consagrar o teu coração, a tua vida a Ele, fazer a tua oração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Obrigada pela tua bondade, obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado. Obrigado porque tu és a nossa esperança viva. Obrigada, Jesus, porque em todo o tempo o Senhor tem nos guardado e nos livrado do mal, porque estamos guardados debaixo das tuas asas protetoras, em ti estamos seguros. Obrigada, Jesus, porque através, ó Deus, da palavra do Senhor nós temos nos edificado, nós temos nos alimentado e não temos dado os ouvidos, ó Deus, às más notícias, porque sabemos, ó Deus, que tudo está no controle das tuas mãos, nada fugiu do controle das tuas mãos. Nós consagramos os nossos lares diante do Senhor, nós consagramos, ó Deus, os nossos amados diante do Senhor. Eu apresento diante do Senhor a minha casa, a minha família, eu apresento diante do Senhor os meus filhos, eu apresento diante do Senhor, ó Deus, a nossa igreja, eu apresento diante do Senhor o povo de Deus. Nós apresentamos diante do Senhor cada um desses amados que estão tendo a oportunidade de ouvir neste momento esta ministração, esta palavra, que os corações sejam abertos, ó Deus, para aquilo que o Senhor vai fazer, ó Deus, em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe, Jesus, nesta noite, tudo que temos, tudo que somos, para o teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, e nós vamos louvá-lo, nós vamos com alegria entregar o nosso louvor ao Senhor, amém? Sobre mim.
vida agora. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome. Declare. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Como é bom estarmos na presença do Senhor. Não há outro lugar, não há outro lugar, não há outro lugar. Este louvor é um louvor que eu vivo declarando ele sobre a minha vida. Nos dias bons ou nos dias maus, eu vivo dizendo: Senhor, Tu tens sido tão bom para mim. Obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua fidelidade. Obrigada pelo Teu amor ousado e infinito. Obrigada por lutar por mim. Obrigada por não me abandonar, por permanecer comigo, por se mostrar presente, cuidadoso, zeloso, como pai que cuida do seu filho. Obrigada pelo teu amor. Tu tens sido tão bom para nós. Antes de eu respirar, ensinaste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Inimigo eu fui, seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão
luz para toda a escuridão da nossa alma. Ele revela-se a nós com o seu poder e com a sua autoridade. Oh, Ele nos coloca no colo. Ele é o nosso Abba. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Jesus, nós te amamos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nesta noite nós vamos concluir a palavra que nós temos já andado esse tempo aí. A parte final agora é tirando força da fraqueza, sem se tornar fraco novamente. Então, sem se enfraquecer, tirando força da fraqueza e uma vez forte, como fazer para não se tornar fraco novamente. Eu quero orar com você, quero pedir a Deus que abençoe sua vida, sua casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero adorar o Senhor, reconhecendo que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Quero reconhecer que nós somos fracos, mas o Senhor é forte, e é o Senhor que nos torna fortes. A tua palavra diz, Senhor, Paulo dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Verdadeiramente é o Senhor que nos fortalece, principalmente nesse tempo. Ó Deus, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos livra do mal, é o Senhor que nos guarda. Queremos confessar a nossa dependência do Senhor e queremos agradecer o Senhor pela tua bondade, a tua fidelidade no meio, ó Deus, do caos, no meio, ó Deus, do vendaval, no meio da tempestade. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor abençoe esse coração, abençoe essa mente, que abençoe esta casa, esta família, que o Senhor fortaleça, ó Deus, esta vida na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero então aqui concluir a palavra tirando força da fraqueza. O texto básico é no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 34, que diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças,
Na batalha se esforçaram, se tornaram fortes e puseram em fuga os exércitos dos inimigos. A palavra de Deus aqui está dizendo, na galeria da fé, que as pessoas que a Bíblia menciona aqui, que eram heróis da fé, eles tiraram força da fraqueza. No meio da desvantagem, no meio da pequenez dele, eles se tornaram grandes, eles se fortaleceram. Eu quero trazer para você, nesse tempo, hoje, essa questão de você se tornar forte na fraqueza, mas também algumas pessoas se tornaram fortes e depois elas se enfraqueceram. Sabe, eu queria trazer para você, porque ao longo da caminhada, eu já vi vários tipos de pessoas. Nesses 40 anos de caminhada com a palavra de Deus, já vi muitos tipos de pessoas. Algumas dessas pessoas, elas se enfraqueceram e nem souberam que estavam fracas na fé, nem perceberam que estava fraca na fé. E algumas pessoas também se enfraqueceram e nem sabem como se enfraqueceram. Elas perceberam que enfraqueceram, mas não sabem como é que isso aconteceu ou por que isso aconteceu. A Bíblia fala aqui na história do homem que nós vamos meditar nesta noite, nesse dia, sobre o Sansão. Sabe, no livro de Juízes, capítulo 16, verso 20, depois que Dalila conseguiu convencer ele, para ele contar o segredo, e depois que Dalila chamou um homem para rapar sua cabeça, diz a Bíblia que ela o fez dormir, ela o subjugou e ela rapou a sua cabeça, né? Retirou-se dele à força. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre você, Sansão. Sansão, se despertando do seu sono, disse: eu sairei como antes das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia, verso 20, que o Senhor tinha se retirado dele. Ou seja, a sua força, que é o Senhor, a presença de Deus, tinha se retirado dele. Eu queria meditar com você sobre isso, que uma pessoa ela pode se tornar fraca. E como que ela se torna fraca? Como que ela pode se fragilizar? E eu queria trazer essa palavra para você não se tornar uma pessoa frágil, para que nós não nos fragilizemos diante da batalha e nem depois da batalha. Porque presta atenção, este temporal que aí está, ele vai passar. Mas depois que o temporal passar, você e eu não podemos nos enfraquecer. Você e eu temos que manter firme. A nossa constância é muito importante diante de Deus. Então vamos lá. Que coisas que faz com que nós venhamos perder as forças, perder a nossa fé, perder a presença de Deus, e às vezes a gente nem percebe que a presença de Deus se foi, sabe? A gente perde ali a comunhão com Deus, o contato, porque a Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, se Deus estiver em mim eu me torno forte, mas se a presença de Deus ela sair da minha vida, eu me torno fraco, eu me torno como um homem comum. Então vamos meditar hoje, que coisas podem tirar as forças de uma pessoa que tem um potencial, certo? E não só sobre a pessoa que tem um potencial, mas sobre essa pessoa repousa uma expectativa enorme. Vamos ver. Vamos ver o contexto da vida do Sansão? Como que foi que o Sansão, em que contexto que o Sansão perdeu as suas forças? O Sansão e a família dele e toda a nação, eles estavam humilhados, certo? A família do Sansão estava humilhada, o país em que o Sansão vivia estava humilhado, havia uma crise completa, não apenas social, mas também espiritual no país em que Sansão, antes de Sansão nascer, e que o Sansão vivia, né? Que é Israel, e naquela época, poucos dias antes dele nascer. Então, o povo de Deus estava escravizado nas mãos dos filisteus. Quem eram os filisteus? Eram os inimigos do povo de Deus. Eles estavam humilhados porque, naquela condição em que estavam, os inimigos eram mais fortes do que eles. Por que eles se sentiam humilhados? Porque, alguns anos atrás, eles entraram com grande força, com grande poder, com potência, com uma garra muito grande, com um poder de batalha muito grande, com grandes vitórias. Eles entraram naquelas terras e todo mundo ficava com medo deles. Agora eles estavam humilhados, eles estavam enfraquecidos. Eles tinham
Por que eles estavam enfraquecidos? Porque eles tinham se afastado da prática da palavra de Deus. Esta é uma questão que eu quero que você medita. O afastamento da prática da palavra de Deus traz fraqueza, traz desânimo. Assim como aconteceu com Jonas. Jonas não quis obedecer a Deus e ele entrou numa pequena depressão lá no fundo do navio. Mas é outro assunto. Vamos voltar para a palavra. Então, como o povo, eles estavam numa situação de opressão, eles estavam debaixo de uma condição de medo, de pavor e de morte, de muitas ameaças. O povo de Deus, só restava fazer uma coisa. Que coisa que eles tinham que fazer? Apenas orar. O povo, então, ele sofre e ora. Então, o povo, depois que eles começam a viver debaixo da opressão e debaixo da humilhação, e eles olharem para si mesmos e ver que eles não têm força para vencer o adversário, o povo começa a se humilhar e começa a se lembrar, presta atenção nisso, começa a se lembrar daquilo que o Senhor já tinha feito no passado. Então, o coração do povo se volta para Deus. E quando o povo se volta para Deus, e o povo ora, e o povo busca Deus, Deus lá de cima, ele ouve o povo. E depois que Deus ouve o povo, Deus providencia alguém, presta atenção nisso, como resposta da oração. Então Deus, como levanta alguém, ele coloca um potencial nessa pessoa, e esse potencial ele tem um objetivo específico. Qual é? É tirar as pessoas da opressão. Presta atenção, os dons e talentos que Deus coloca em qualquer pessoa, ele tem objetivos específicos. É tirar pessoas da opressão, trazer alívio para as pessoas, tirar as pessoas do estado de humilhação, resgatar a dignidade das pessoas, curar feridas que há muito tempo estão expostas. Agora, uma outra questão do potencial que Deus faz com essa pessoa, o objetivo desse potencial, dado à pessoa como resposta da oração, é um redirecionamento para o povo. Então o povo não tinha que olhar e ficar admirando o instrumento de Deus, mas admirar o próprio Deus que utiliza esse instrumento. Sabe que depois que nós passarmos dessa pandemia, muitas coisas vão mudar no meio do povo de Deus, no nosso meio. Porque a nossa admiração e para quem nós devemos chamar a atenção, dentro do potencial que nós utilizamos como instrumento de Deus, a nossa atenção, nós não devemos chamar a atenção de ninguém para nós mesmos. Nós devemos chamar a atenção das pessoas para a presença de Deus, para o Senhor, para que as pessoas se voltem para os seus caminhos. Isto foi o que tinha que acontecer ali com o povo, um redirecionamento. Então, o inimigo, ele sempre trabalha, aí eu quero ver, que quando ele viu que Sansão se levantou, o inimigo trabalhou para destruir aquele potencial que Deus levantou, e o inimigo sempre faz isso, ele trabalha para enfraquecer cada membro do corpo de Cristo em particular e, consequentemente, todo o corpo. Esse é o trabalho. Eu quero meditar com você que coisas que enfraquecem a nossa fé, enfraquece o corpo de Cristo, enfraquece o membro do corpo de Cristo. Veja que o inimigo, ele montou uma estratégia, ele analisou Sansão e aí ele quis saber como, nessa análise, Sansão ficaria enfraquecido. Então, o inimigo colocou uma pessoa próximo deste homem de Deus, deste homem que tinha um potencial muito grande, uma expectativa muito grande, porque ele era uma esperança para muita gente, ele era a resposta de oração. Preste atenção nisso. Você é resposta de oração. Você tem um potencial e tem uma expectativa de outras pessoas sobre a sua vida. Preste atenção, assim como estava sobre Sansão. O inimigo, analisando aquela vida, ele queria saber como ele deveria fazer para tirar as suas forças. Hoje acontece a mesma coisa. O diabo fica analisando você e eu, para ele saber como que ele vai trabalhar para tirar o potencial nosso. Como que ele vai trabalhar para que o nosso potencial se torne um potencial inútil, que nós nos tornamos um instrumento inútil. Preste atenção nisso. Então, diz assim, o que aconteceu com Sansão? Juízes, capítulo 16, verso 4 a 6, diz assim: depois disto, Sansão, olha só, Sansão deu uma colaborada com o inimigo,
Depois disso, você presta atenção para você não colaborar com o inimigo, para as suas forças não se enfraquecerem. As suas forças não vão ser tiradas se você não colaborar com o inimigo. Se você permanecer na sua condição, na sua posição, as suas forças não vão ser tiradas. Mas se você colaborar, aí as suas forças vão ser tiradas. Então você precisa tomar cuidado. Veja bem o que aconteceu com Sansão. Depois disto, ele se afeiçoou, ou ele teve uma atração por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: olha, persuade-o, ou seja, convença-o, e vê em que consiste sua grande força, e como poderíamos nos assenhorar-se, ou seja, ter um domínio sobre ele. Como que nós podemos amarrá-lo, deixar ele sem ação, inutilizar, para assim o afligirmos, ou seja, infernizar a vida dele. E então nós daremos, cada um de nós, 1.100 pratas, 1.100 moedas de prata. Aí no próximo versículo, disse, pois, Dalila a Sansão: olha só, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com o que poderias ser amarrado, ou seja, você não ter saída para o problema que eu quero colocar você, para te afligir, certo? Declara-me, peço, em que consiste a tua grande força, e com o que poderia ser amarrado, para te poderem afligir, ou seja, para te poderem infernizar a sua vida. Dalila está dizendo o seguinte: me mostra qual é o seu segredo para mim colocar você num problema, de uma maneira tal que você não consiga sair desse problema, e de forma que você possa ser afligido, de forma que você possa ser infernizado, porque foi isso que aconteceu com Sansão, e é isso que o diabo quer fazer com você e comigo. O diabo, ele vai para o inferno, mas ele quer infernizar as pessoas aqui na terra e levar elas também para o inferno, que é o destino deles. Então, o diabo vai fazer de tudo para você se enfraquecer na sua fé, para que este objetivo dele se cumpra na sua vida e na minha vida. Então, o que aconteceu? Que coisas que podem enfraquecer a nossa fé? Que coisa que pode nos deixar frágeis? Sansão teve sérios problemas, porque faltou alguns detalhes na vida dele que servem de lição para nós hoje. O problema hoje, preste atenção, o problema hoje não são os filisteus que Sansão tinha naquela época, são os filisteus espirituais. Esses filisteus espirituais que nós batalhamos hoje, eles são muito mais cruéis do que aqueles filisteus da época de Sansão. O que esses filisteus dessa época, que são os demônios, que eles querem fazer com a nossa vida, é muito maior do que aquilo que Sansão sofreu. Então você preste atenção com a sua vida, prepare-se a sua vida para você não se enfraquecer, para que você não caia na mão dos filisteus, na mão de demônios, para que eles não infernizem a sua vida. Então veja bem, Paulo disse assim que a nossa guerra hoje não são contra filisteus. A nossa batalha hoje, a nossa guerra, são guerra contra os poderes desse mundo tenebroso. É contra as forças espirituais da maldade. São forças, são poderes, são demônios que eles arquitetam planos para que você se enfraqueça e você se torne uma presa fácil. Assim como existe um plano de Deus para você se tornar forte na fé, existe um plano do diabo para que você se torne fraco na fé, para que você se torne uma presa fácil. A questão é se você vai colaborar com o diabo ou se você vai colaborar com Deus. Se você colaborar com o diabo, você vai se tornar uma presa fácil e você vai se tornar uma pessoa humilhada. O diabo vai humilhar você e vai infernizar a sua vida. Agora, se você deixar Deus trabalhar, você vai se tornar forte e o diabo não vai prevalecer contra você. Tá certo? Então, que passos, que itens que faltou para Sansão, para que ele não vacilasse? Faltou alguns itens. Que itens nós podemos aprender com Sansão na sua lição, né? Veja bem, a primeira coisa que a gente vê aí em Sansão é que ele se tornou uma pessoa que ele tinha um egoísmo, ele quis satisfazer o seu ego.
Ele quis, em primeiro lugar, antes da sua missão, satisfazer o seu ego. Ele tinha desejos dentro do seu coração, desejos no seu corpo. Então, os desejos do seu corpo estavam acima da sua responsabilidade como servo de Deus. Tá certo? Faltou para Sansão uma outra coisa também, você e eu temos que tomar cuidado nisso. Faltou zelo e seriedade com a missão que foi colocada para ele. Faltou zelo da sua vida, faltou zelo com a sua missão, faltou zelo com aquilo que se esperava dele, faltou seriedade. Tem gente que não tem nem zelo nem seriedade com as coisas de Deus. Toma muito cuidado com isso. Não faça as coisas de Deus sem zelo e sem seriedade. Faça com muito zelo, mas principalmente com muito amor, para que você não caia neste laço que Sansão caiu. Uma outra coisa que aconteceu com Sansão foi um rompimento, uma mudança de propósito, ou seja, Sansão adulterou o propósito da sua vida. Ao invés do propósito da sua vida ser ajudar o seu país, ajudar a sua família, ajudar as pessoas, ser um servo, um forte servo de Deus para ajudar as pessoas, ele se tornou uma pessoa que ele se achava o herói. Então ele usava aquele potencial para mostrar-se para as pessoas, para as garotas, e aí as garotas se admiravam dele, e ele queria impressionar as garotas, e isso aí acabou trazendo um problema para ele. Cuidado com os dons e talentos que Deus coloca na sua mão, não queira impressionar ninguém com isso. Trabalhe apenas com o objetivo: eu quero agradar a Deus, eu quero cumprir a minha missão na presença de Deus. Veja que Sansão, então, ele adulterou o propósito do qual ele tinha aquele potencial. Sansão também, ele se distraiu muito. Sansão se distraiu muito. Ele deixou-se levar pelas distrações que estavam ali diante dos seus olhos. Cuidado com as distrações, para que as distrações não desviem você do propósito, e assim você se envereda por algum caminho que não é bom, e aí a sua fé só vai minguando. O objetivo da palavra hoje é: não permita que a tua fé se enfraqueça. Se torne forte, mas não permita, preste atenção, ore, vigie, trabalhe, para que a sua fé não se enfraqueça. O que faltou para Sansão também, que eu vejo? Faltou para Sansão um dimensionamento. Falta de dimensionamento. Sansão não tinha dimensão de algumas coisas que estava ali na sua existência, na sua vida. Lá no livro de Efésios, capítulo 3, verso 14, Paulo, quando ele ora, sabendo do perigo que a igreja de Éfeso tinha, ele ora e ele se põe de joelho. Ele diz assim: olha, eu me ponho de joelho perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo, pela fé, habite nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender, ter uma compreensão, ter uma dimensão, com todos os santos, ter uma visão perfeita com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse propósito de Deus, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Esta era a oração de Paulo. Paulo queria que os Éfesos, a igreja de Efésios, tivesse uma dimensão do propósito de Deus. Uma das coisas que enfraquece a nossa fé, que desmotiva a nossa fé, é a falta do dimensionamento, ou seja, a gente não ter uma dimensão do propósito, da grandeza do propósito de Deus para com a nossa vida. Paulo queria que cada cristão tivesse uma dimensão, ele conseguisse enxergar. Ele queria que cada cristão não tivesse uma visão míope. Ele queria que cada cristão tivesse uma visão completa do projeto de Deus em Cristo.
E esse é o propósito do Espírito Santo para nós hoje. Porque quando você tem uma dimensão do propósito de Deus, da grandeza do propósito de Deus, todas as coisas que nos chamam a atenção se tornam pequenas, insignificantes. Por que algumas pessoas tornam, na visão delas, acham que o reino de Deus é uma coisa pequena e as coisas dessa vida é uma coisa gigante? Porque elas não têm uma visão extensa do significado do propósito de Deus. Elas têm uma pequena visão apenas. Você precisa dimensionar, aumentar a sua capacidade, a sua percepção do propósito de Deus, para que a tua fé se torne grande. Sabe, uma grande empresa, ela quer que cada colaborador ela saiba qual é o projeto dela, qual é a sua missão, o que esta empresa é capaz de produzir, o que ela realmente quer produzir e qual o papel de cada funcionário dentro desse projeto que a empresa tem. Ou seja, o que cada funcionário vai colaborar, em que parte desse projeto ele vai funcionar. É importante que a empresa, toda grande empresa, elas dão a isso uma importância muito grande, que cada funcionário, cada colaborador, eles tenham uma dimensão, eles tenham uma noção, sabe, do que eles estão produzindo, para que eles estão envolvidos naquele projeto, no que eles estão ocupados. Certa vez, numa cidade que eu morava, eu fui junto com o conselho de pastores, nós fomos convidados para conhecer uma grande empresa. Era uma empresa que ela, para você ter uma ideia, era uma empresa tão grande que ela empregava, direta e indiretamente, aproximadamente, na época que a gente foi lá, 8.000 pessoas. Era uma grande empresa. Esta empresa, ela fabricava vagões, né, empresa Maxion, algumas pessoas conhecem, ela fabricava vagões na época, rodas e chassis. E todas as pessoas que ingressavam naquela empresa, eles tinham basicamente de saber o que a empresa produzia e, quando eles ingressavam, eles tinham que saber que papel importante que eles iriam desenvolver naquela produção. Eu acredito que o reino de Deus é assim também. Quando você entra no reino de Deus, você precisa saber, é importante você saber qual o teu papel dentro do projeto do reino de Deus, mas também é importante que você precisa entender qual é o projeto, qual é a dimensão, qual é a grandeza, qual é a finalidade, o objetivo, qual é a missão do reino de Deus. Qual é o projeto do reino de Deus, qual é o projeto de Deus em Cristo. Você como corpo de Cristo, você precisa saber qual é o projeto de Deus em Cristo. É importante que você tenha uma dimensão muito ampla disso, para que você se motive nesse trabalho, porque esse projeto é um projeto grande. Sansão não tinha dimensão do projeto dele, que ele estava envolvido. Parece que ele estava tão alheio, ele tinha tantas aventuras, e ele estava tão alheio àquele projeto. Quando ele foi abrir os seus olhos, ele já estava fragilizado. É o que acontece com alguns cristãos. Eles começam a se distrair, não se aprofundam no projeto de Deus, e aí vai se envolvendo com coisas, e não percebe que a sua fé só vai minguando, só vai diminuindo. Você precisa tomar cuidado com a sua vida, porque a sua fé e a sua vida, elas estão ligadas. Enquanto a sua fé se fortalece, sua vida se fortalece. Se a sua fé se enfraquece, você corre o risco de ser humilhado por demônios. Tome cuidado com a sua vida. Deus não quer isso para você. Deus não quer que você seja humilhado. Deus quer que você se torne forte cada vez mais. O projeto de Deus é esse. Uma outra coisa que eu vejo assim que faltou para Sansão é que faltou um dimensionamento também da pessoa que colocou ele naquele projeto. Parece que Sansão, ele não conhecia o Deus que colocou ele naquele projeto. Qual era o projeto que Deus colocou em Sansão? Sansão, eu estou te colocando esse potencial para você ajudar pessoas, para você ajudar a sua família, para você fazer a tua família feliz, para você tirar a sua família do estado de opressão, para você ajudar o seu país. Esse era o projeto de Deus. Mas Sansão, ele não conhecia nem o projeto, e parece que ele nem conhecia o Senhor direito. Parece que ele não faltou para Sansão uma intimidade maior, um amor maior, um envolvimento maior com Deus. Sansão parece que só orou quando ele se via em aperto. Parece que a sua relação com Deus era apenas quando ele estava precisando, quando ele estava necessitado.
particularmente, quando ele tinha necessidades particulares, e não com o projeto todo. Faltou para Sansão, parece que conhecer a Deus, conhecer o coração de Deus. Conhecer Deus é algo maravilhoso. Sabe, o Deus eterno está além do nosso atual entendimento. Porque lá no livro de Miqueias diz assim, olha, quem é comparável a ti, Senhor Deus? Miqueias 7,18 diz assim, a quem nós podemos comparar a Deus? E lá no livro de Salmos 113, verso 5, diz assim, quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas? Então, eu quero dizer o seguinte, que comparação, para que você possa compreender, que comparação na sua mente você vai trazer, para você poder dizer assim, Deus é isso, Deus é assim, Deus é dessa forma. Não dá para você comparar com nada, porque Deus ele é tremendo, Deus é maravilhoso. O que você e eu precisamos fazer, de verdade, sabe o que é? A gente precisa andar com Deus, porque você andando com uma pessoa, você conhece ela. E andar tão próximo a Deus, tão próximo a Ele, fazendo a sua vontade, tão próximo a Deus, que você vai compreender a sua vontade. E você compreendendo a sua vontade, você vai fazer igual o que se diz lá no livro de Efésios 5,17. Efésios 5,17 diz assim, portanto, não sejais falto de juízo, ou seja, não ande sem juízo, não sejais insensato, não seja tolo, mas busque compreender qual é a vontade do Senhor. Parecia que Sansão vivia com uma falta de juízo, diante da grande responsabilidade que estava sobre ele. O cristão que nasceu de novo, ele tem uma responsabilidade muito grande diante do seu Deus, porque o sangue de Jesus foi derramado pela sua vida. Você e eu, como cristãos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos que responder diante de Deus pelo sangue de Jesus derramado pela nossa vida. Nós temos que responder diante de Deus pelo sangue derramado de pessoas que vão para o inferno também, se você e eu nós não cumprirmos o nosso papel dentro daquilo que Deus espera de nós. Nós temos uma responsabilidade. Para você e eu cumprir a nossa responsabilidade, você precisa conhecer ao Senhor, conhecer as motivações do coração de Deus através do seu Espírito, porque você precisa se comunicar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo revela as profundezas de Deus. Comunicar-se com os sentimentos mais profundos do Senhor. E esse conhecimento, ele vem através de uma revelação e de uma experimentação da presença de Deus. Sabe, quando você faz isso, se torna mais prazeroso o desempenho da tua função no corpo de Cristo. E você se fortalece. Você precisa se comunicar com Deus. Você precisa orar mais. Você precisa mais ler a sua palavra. Você precisa escutar mais o que o Senhor tem para te dizer. Você escuta muitas pessoas, você escuta muito o seu próprio coração, mas você e eu precisamos escutar mais o que Deus tem para nos dizer, porque tanto as pessoas quanto o nosso próprio coração nos engana. Sabe? Então, você e eu precisamos tomar cuidado com a nossa fé para que ela não venha enfraquecer. Que coisas que podem enfraquecer a nossa fé? A falta de dimensionamento do projeto, e você e eu precisamos dimensionar também, não apenas o projeto de Deus, mas a gente precisa também compreender o quanto é rico esse projeto e a durabilidade desse projeto. O projeto de Deus é diferente do projeto do homem. Presta atenção, o teu projeto de vida, humanamente falando, e o projeto de vida de qualquer homem, ele tem um tempo de duração. Todo projeto humano, ele tem curta duração. Agora, o projeto de Deus é por toda uma eternidade. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ganhar R$100? Ou você quer ganhar trilhões? O óbvio. Tem pessoas que preferem ganhar 100 anos do que ganhar trilhões de anos de existência. Uma eternidade. Tem pessoas que perdem uma eternidade por causa de uma vida aqui na Terra, por causa de escolhas aqui na Terra. As pessoas estão fazendo essa escolha. Por que elas fazem essas escolhas? Porque elas não conseguem dimensionar a grandeza do projeto de Deus. Você precisa tomar decisões em que essas decisões não comprometam a tua eternidade. Deixar de ganhar trilhões para ganhar apenas 100 é pouco. Deixar de ganhar trilhões de anos de existência
para ganhar apenas 100 anos de existência é muito pouco. É esse que é o projeto de Deus. Sabe, então tem coisas que enfraquecem a nossa fé por falta de conhecimento, falta de entendimento. Tem algumas outras coisas que enfraquecem a nossa fé, sabe? E uma coisa está ligada à outra. Por exemplo, no Salmo 40, verso 1, diz assim: esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No Salmo 40, quando você não tem conhecimento de Deus, a ansiedade toma conta do seu coração. A impaciência toma conta do seu coração. E você fazendo isso, você toma decisões precipitadas, e depois dessas decisões precipitadas, você vai ter consequências indesejáveis. E essas consequências indesejáveis, se você não perceber aí as decisões inadequadas, né, elas geram enfraquecimento, ou seja, ela gera desânimo, ela gera fraqueza. Por que uma pessoa ela toma decisões precipitadas e ela não espera por Deus? Porque uma coisa está ligada à outra, como eu disse. A pessoa não conhece a Deus, ela não caminha com Deus, então ela não espera, ela quer tomar as decisões de acordo com a sua cabeça, de acordo com as suas razões. Se ela esperasse pelo Senhor, se ela conhecesse a Deus, ela ia esperar pelo Senhor, e o Senhor iria trazer uma orientação para ela, aí ela ia tomar uma decisão de acordo com aquela vontade de Deus, e aí ela fazendo a vontade de Deus, o produto da vontade de Deus traz felicidade, porque a Bíblia diz assim, que a bênção de Deus, ela não traz dores, ela traz felicidades, ela traz alegria. E aí depois, por causa dessas bênçãos de Deus que você deu, porque você obedeceu a Deus, você se torna mais forte. Olha que coisa maravilhosa. O contrário é verdade, quando você se precipita e você não faz aquilo que Deus mandou você fazer, você faz aquilo que Deus não mandou você fazer, ou não esperava que você fizesse, ou o passo que você deu que não foi da vontade de Deus, e as consequências disso é você ficar desanimado na fé. Então a palavra que eu quero deixar para você nesse tempo é: não se deixe enfraquecer. Toma cuidado com a sua vida, tenha zelo pela sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você em meio a todas as circunstâncias da vida. A tempestade que aí está vai passar. Eu quero deixar algo claro para você. Algumas pessoas, depois da tempestade, vão continuar as mesmas. Mas você e eu não podemos continuar os mesmos. Nós temos que mudar, crescer. Nós temos que ser transformados a cada dia pelo trabalhar diário do Espírito de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus fortaleça o seu coração, que Deus te ajude nas suas dificuldades. Eu espero que você se humilhe diante de Deus, que você peça a Deus que Ele te fortaleça, que você faça como Sansão, sabe? Sansão errou, mas Sansão fez algo maravilhoso, por isso que ele está na galeria da fé. Ele se humilhou diante de Deus. Ele se humilhou diante de Deus. Se humilhe hoje diante de Deus. E a força e o poder de Deus vai voltar para a sua vida. E a força e o poder de Deus vai entrar em você, e os inimigos não terão a alegria que eles poderiam ter. Mas o céu vai se alegrar com você. O poder de Deus vai entrar em você. A graça do Senhor vai prevalecer sobre você à medida que você se humilha. Se humilha diante de Deus, para que Deus ao seu tempo te exalte. Deus te fortaleça. Senhor, abençoe esta vida. Senhor, restaure esta vida. Senhor, cumpra a tua vontade, o teu propósito nessa vida, nesta família. Eu te peço que o Senhor abençoe o nosso país. Que o nosso país, Senhor, não se distraia, ó Deus, nas situações que aí estão. Mas que cada um de nós venhamos perceber o propósito de toda esta batalha que aí está, Senhor. E venhamos verdadeiramente vencer no nome de Jesus. Amém. Dá vitória para essa pessoa, Senhor. Dá vitória para esta ovelha, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre si. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê paz, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Deus.
Obrigada pelo teu cuidado, pela tua presença. Aleluia, aleluia. O reino do Senhor é eterno, firmado em bondade, igualdade, justiça, fidelidade, porque Ele não muda. Vamos juntos? Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Teu reino É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, adora, igreja. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adore a Ele, porque não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Bondade, misericórdia, fidelidade, amor. Este é o reino do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. Receba, adore.
Nós te adoramos, Deus. A tua igreja te adora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É muito bom louvarmos ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus que os reinos reconhecem que o Senhor reina. Glória a Deus. Eu quero orar com você encerrando esse culto e agradecer a Deus, né, pela vida do Wagner, da Estela, a vida do Jô, o Ed, a Lidiane que faz aniversário hoje, né? Deus abençoe a sua vida, Lidiane. Hoje, domingo, ela faz aniversário, ficando mais jovem, mais experiente e mais cheia da presença de Deus. Deus abençoe a vida do Washington, do Davi e do Samuel que está ali, quebrando a cabeça atrás dos bastidores. Vamos orar. Senhor, te agradecemos e te louvamos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela vida de cada um desses teus servos que vem aqui à tua casa para servir a tua igreja, para edificar a tua igreja com o talento que o Senhor confiou a cada um. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor edifique esta família, edifique esta casa, edifique esta cidade, que o Senhor fortaleça essa geração. Eu oro, ó Deus, pedindo a tua misericórdia sobre esta geração mais uma vez, que o Senhor estenda as tuas mãos e a tua graça, ó Deus, manifesta o poder da tua graça nesse tempo, fortalecendo a tua igreja, não permitindo que ela desanime nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, até quinta-feira, e que Deus abençoe, que Deus seja contigo e que te guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo, Santo.